De volta com Conexão Saúde. Nosso assunto de hoje é sobre incontinência urinária. Já conversei nos 2 blocos anteriores, já expliquei o que é incontinência urinária de esforço, o que é incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária total. Nós vamos agora continuar a falar sobre a incontinência urinária de urgência, sobre os fatores que podem afetar essa capacidade que eu disse, a capacidade da bexiga se acomodar aos líquidos. E volto a lembrar que você pode continuar participando, a produção está a postos, o telefone é 9298183-6285. Aproveitem aqui a presença que eu posso discutir, que eu posso explicar, tire sua dúvida, pode mandar qualquer tipo de pergunta que será respondido. Enfim, então, como eu disse, a incontinência urinária de urgência, diferentemente da incontinência urinária de esforço, não tem nada a ver com fraqueza do assoalho pélvico, tem a ver com qualquer fator que afete a capacidade de acomodação da bexiga. Volto a lembrar que nós temos essa capacidade na bexiga, a bexiga ela tem essa capacidade de se acomodar a essa quantidade de urina que vai caindo dentro dela. Então ela vai enchendo, tem essa capacidade elástica, sem aumentar a tensão, porque se ela aumentar a tensão, você tem vontade de urinar. Então chega no momento que ela enche tanto, que a tensão fica tão grande, que você tem essa vontade imperiosa de urinar. Então, a maior causa de diminuição dessa capacidade de acomodação da bexiga, sem dúvida alguma, é a infecção urinária. Então, infecções urinárias, infecções na próstata do homem, então diminui muito essa capacidade de acomodar. Então, parece que a bexiga ficou menor. A infecção, ela inflama toda a parte interna da bexiga, né? Então, e a próstata, doutor, o que tem a ver a próstata com isso? A próstata, ela está logo na saída da bexiga, então ela também, a próstata inflamada, irrita bastante a bexiga, e é muito difícil você ter uma infecção na próstata sem ter uma infecção urinária, principalmente na forma aguda. Então, essa inflamação na mucosa, que a gente chama, nessa parte externa, nós temos mucosa no lábio, nós temos a mucosa também da bexiga, essa inflamação, imagina, a sua pele, você pegou sol, sem protetor solar, fica aquela vermelhidão que você não aguenta, que ninguém toque, que ninguém encoste, geralmente é onde mais encostam quando a gente está, assim, mas você não aguenta aquilo está inflamado, está irritado. Imagina isso dentro da bexiga. Então a infecção causa essa irritação imensa, essa inflamação, um aumento importante da vascularização, como se tivesse pegado sol ali. Imagina, e ainda a urina, que é ácida, a urina caindo aí dentro o tempo inteiro. Então, quer dizer, não tem quem aguente. Então, qualquer quantidade de urina, você tem vontade de urinar. Então, sem dúvida alguma, a infecção é a maior causa de incontinência urinária de urgência. Sem dúvida alguma. Então, a pessoa com infecção não consegue segurar. E eu quero abrir um parênteses aqui sobre a cistite. Cistite é a inflamação da bexiga. Muitas mulheres dizem, eu tenho minha cistite. É minha cistite para lá, minha cistite para cá. Não existe minha cistite. Se você tem cistite, você precisa tratar. Cistite, infecção urinária, é uma doença. Você não pode ter uma cistite. Existem casos especiais, é claro, mas as mulheres, vocês que estão me escutando, sabem disso. É muito comum falar, não é minha cistite, eu não posso comer isso que ataca a minha cistite. Como assim? Não. Infecção urinária é uma infecção e precisa ser tratada. Se você não melhora da sua infecção, da sua cistite, é porque tem algum fator que não deixa você melhorar. E esse fator precisa ser corrigido. Então, o que está causando a tua infecção urinária precisa ser resolvido para você parar de ter infecção urinária. Verdade seja dita que a maioria das infecções urinárias nas mulheres sadias, que não tenham nenhum comprometimento ou alguma doença crônica associada, a maior causa é beber pouco líquido e prender muito a urina. Essa é a maior causa de infecção urinária de repetição na mulher. Então, e também associado aos tratamentos errôneos. Então, tem mulheres que têm a sua cistite, vamos colocar assim, tomam 2, 3 dias, que seja, tem um comprimidinho lá, não, quando eu tomo isso aqui, eu tomo 1, 2 comprimidos desses, fico boa. Não fica boa. Você aliviou um pouco os sintomas, mas a infecção persiste. Então, daqui 15, 20 dias, volta de novo e você fica dizendo que tem a sua infecção. Então, a infecção precisa ser tratada. E se você não melhora da sua infecção, tem algum outro problema que precisa ser corrigido para que você melhore da infecção. O que não pode é ficar
com infecção urinária crônica. Cálculos, então, imagina uma pedrinha, não importa o tamanho, dentro da bexiga, causa uma irritação local também, a pessoa não aguenta segurar a urina. Então começa também a ter esses sintomas de incontinência urinária de urgência, tem esses sintomas irritativos que a gente chama, a todo momento está urinando, chega lá, parece que vai urinar um rio, urina um copinho de café de urina, ok? Doenças neurológicas também é uma causa comum. Então, como eu disse no início do programa, os nervos saem da coluna em direção à bexiga, em direção às pernas, em direção ao intestino, enfim. Mas os nervos saem da coluna em direção à bexiga. E existe um controle neurológico, né? Por exemplo, as pessoas que têm um trauma alto, um trauma medular, que secciona a medula a um nível superior, acima da saída dos nervos da bexiga, essa pessoa perde o controle urinário. Por quê? Porque quem controla que hora urinar, que hora não urinar, essa coordenação da micção, por exemplo, quando a bexiga contrai, a uretra tem que abrir, senão o xixi não sai. Então, essa coordenação, toda ela é feita em nível superior. Nós estamos falando aqui do cérebro. Então, toda essa coordenação é feita a nível superior. E quando essa coordenação é prejudicada por alguma doença, né, por doenças neurológicas, nós temos diversas, a mais frequente é que as pessoas conhecem como derrame, mas é o acidente vascular cerebral, então afeta todo o sistema nervoso, toda a coordenação, então as pessoas às vezes têm sequelas nos membros, as pessoas têm sequela no aparelho urinário, isso também é extremamente frequente. Existem doenças como diabetes também, essa diabetes crônica, nós temos mal de Parkinson, então nós temos várias doenças que podem afetar a bexiga, a inervação da bexiga, o funcionamento da bexiga. Então, principalmente com o avançar da idade, começam a aparecer essas doenças e também começam a aparecer essas alterações urinárias. É muito comum mulheres com a idade muito avançada terem infecções urinárias de repetição, enfim, aí também tem fatores hormonais que precisam também ser vistos. O importante é que incontinência urinária, volto a dizer, incontinência urinária é uma doença, não é normal do envelhecimento, então incontinência urinária é uma doença e precisa ser tratada. Eu estou, assim, a todo momento repetindo isso porque é muito frequente as mulheres alegarem que eu perco urina porque eu já tenho 50 anos. Bom, enfim, a maioria das mulheres com 50 anos não perdem urina. Então vocês são a minoria e isso é uma doença e precisa ser tratado. Bom, na próxima imagem nós temos, se puder passar a produção, por favor. Nós temos a incontinência urinária total. Então nós falamos sobre a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, e agora vamos falar sobre a incontinência urinária total. Então, aí temos mulheres e homens com uma certa frequência, mas perdem por completo a capacidade de resistência da uretra. Então, a uretra é um cano. A uretra ela tem uma musculatura involuntária. Então, por exemplo, eu não estou aqui me prendendo, eu não estou aqui me apertando para não urinar. Tem uma musculatura ali, com a musculatura do meu coração, com a musculatura do meu intestino, que funciona por ela mesma e está segurando a minha urina. E tem uma gota aqui, não estou pingando em nada. E também não estou me prendendo. Por quê? Porque a nossa uretra tem musculatura chamada involuntária, ou seja, ela está lá contraindo involuntariamente, eu não estou coordenando isso, não estou mandando, não tenho consciência desta contração. E tem musculatura também, musculatura que a gente chama voluntária. Então nós temos músculo, né, um músculo urinário, que esse é voluntário. Então esse você percebe, esse você prende. Então imagina, você está com a bexiga cheia, está com vontade de urinar, aí você está andando em algumas ruas aí que tem muito buraco, vai balançando, você percebe que vai tendo aquela vontade de urinar. Portanto, para não escapar a urina, você contrai, você sente que você contrai aquela musculatura. Ou quando você está urinando, você consegue cortar o jato urinário. Então é um outro tipo de musculatura. Nós temos na uretra a musculatura involuntária, a musculatura voluntária e temos também a mucosa
A mucosa, essa parte interna da uretra, ela também cola uma na outra, quando você não está usando. Então fica colado aquela mucosa. Mulheres, né, com a deficiência hormonal da idade, elas perdem por completo essa capacidade, que a gente chama de cooptação da uretra, então ela perde essa capacidade de colar essas paredes uretrais. Com isso, vira um cano endurecido, ok? Que com certeza leva a uma perda urinária frequente. Temos, como eu disse, fístulas. Então, tem mulheres que, infelizmente, realizaram radioterapia para tratamento principalmente de câncer de colo de útero, essas radioterapias antigas, em que se queimava muito por fora, então já queimava a bexiga, pele, queimava o reto. Isso terminava por abrir buracos, pequenos buracos na bexiga que comunicava com a vagina, e começava a perder, vai perdendo urina o tempo inteiro, vai pingando o tempo inteiro, a incontinência urinária total. E também pós-cirurgias, principalmente os homens, pós-cirurgia de próstata, em alguns casos pode acontecer a incontinência urinária. Bom, nós vamos voltar já, continuar discutindo sobre incontinência urinária, vamos falar como se faz o diagnóstico, vamos falar sobre os tratamentos. Você que tem sua dúvida, pode ligar, o telefone é 92-98183-6285. Questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.